Olá, turma. Aula de hoje, vou comentar com vocês, tá, o exercício, tá, que para esclarecer, né, uma parte para ficar mais claro para vocês sobre as relações ecológicas, tá? Então, vamos logo direto aqui para essa resolução, tá? Quem não assistiu os outros vídeos, tá? Só assistir das duas aulas anteriores, tá? Sobre relações ecológicas lá aqui no portal Eclass, tá? A aula a aula, a aula está postada, beleza? Então, ó, a primeira questão aqui das apostilas que eu corrigi foram 19 alunos, tá? Ninguém errou, tá? Essa primeira questão foi bem tranquila, não teve erro nela, né? Aqui ele fala, né, que tem dois machos, eles estão lutando, né, para cruzar com uma fêmea, né? Então esses dois machos aqui, ó, eles estão brigando por um recurso, né? Esse recurso vai ser a fêmea que eles querem acasalar e perpetuar a sua espécie, né? Gerar novos descendentes. Aí ele quer saber qual é o tipo de relação entre dois machos brigando por uma fêmea. Essa relação entre esses dois machos brigando por uma fêmea é uma competição, tá? Então, como eles estão brigando, eles estão vendo quem vai conquistá-la, né? Para reproduzir, para procriar, então vai ser uma competição. Nessa questão aqui bem tranquila, tá? Não teve erro. A segunda já teve já uns 3, 4 alunos que erraram, tá? Os alunos que erraram marcaram aqui, ó, marcaram letra B, tá? Mas não é predatismo, pessoal, tá? Vai ser parasitismo. Por quê, ó? Ele quer saber, ó, existe, né, um pequeno crustáceo e esse crustáceo ele vai devorar a língua de um peixe, né? Então ele vai devorar, ele vai retirar essa língua desse peixe e vai se posicionar, ó, estrategicamente na língua, no local aonde estava essa língua desse peixe. Então, como ele retirou a língua do peixe e ficou lá, ele vai ficar nessa língua dele. E o que que esse parasita, né? O que que esse crustáceo, ele vai ganhar alimento. Quando esse peixe, né, vai abrir a boca para se alimentar, fazer a filtragem, né? O que que acontece? O crustáceo vai acabar se alimentando de graça porque ele está parasitando o peixe, né? Então já dei a resposta bem tranquila, né? Parasitismo, porque ele arrancou a língua e ficou posicionado no local dela. Professor, por que não é predação? Não é predação, né? O predatismo, porque no predatismo a esse peixe teria que morrer, né? O crustáceo teria que devorar e matar esse peixe. Como esse peixe não morreu, não é predatismo, tá? Então você sabe que no predatismo, uma você vai ganhar e outra vai perder, né? Vai perder a vida, tá? Por isso que não era predatismo, tá? Só esclarecendo para quem marcou o predatismo, né? Não vai ser predatismo porque o peixe não veio a morrer, ele só perdeu a língua. Próxima questão, a terceira, tá? A terceira, pessoal, ele vai falar aqui, né, sobre relações, e ele vai falar um pouco aqui no contexto, né? Vai contar a história do filme do Nemo e tal, e ele vai querer falar para vocês, ó, aqui no final, ó, né? Ele só vai blá 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 blá. Aí aqui no final ele vai fazer a pergunta para você, né? Ele quer saber, ó, uma relação interespecífica, né? São relações de espécies diferentes. Aí ele quer saber qual é a relação do peixe palhaço com a anêmona. Então ele quer saber primeiro, ó, porque ele vai perguntar aqui no final, respectivamente, tá? Tem gente que esquece que é respectivamente, tá? Vem primeiro um, depois o outro. Então ele perguntou aqui, ó, qual a relação entre o peixe palhaço e a anêmona, né? A relação entre o peixe palhaço e a anêmona é uma protocooperação. Por que protocooperação? Porque vai ter uma troca benéfica entre eles, né? O peixe palhaço ele vai ganhar abrigo, ele vai ganhar proteção contra predadores e a anêmona ela vai ganhar alimento, né? Porque quando o peixe palhaço se alimenta, restos ficam grudados no corpo dele. E esse resto de alimento que fica grudado no corpo dele, quando ele adentra
a anêmona, né, ela vai fazer a raspagem, ela tira esse resto de alimento que estava no corpo dele e vai conseguir se nutrir, tá? Então é protocooperação. Depois ele vai perguntar a relação entre a barracuda e o peixe palhaço, né? Que no início do filme lá a barracuda ela devora todos os ovos, né? Só sobra o Nemo, né? Lá dos irmãozinhos do Nemo, todos morreram quando eram ovos, né? Quando estavam na fase de embriãozinho lá de ovo. Aí a relação entre a barracuda e o peixe palhaço é a predação, porque a barracuda ela queria comer o Nemo, queria comer o pai dele, né? Comeu os óvulos tudinho lá, parece que a mãe também eu não lembro, né? Faz tanto tempo que eu assisti Nemo, tá? Mas é a predação, né? Porque a barracuda quer se alimentar desses peixes palhaços, tá? Então essa aqui também foi tranquila, né? Protocooperação e predação, né? A quarta questão, pessoal, quem acertou a terceira não ia errar a quarta, né? Porque na quarta, ó, ele vai perguntar a relação entre a anêmona e o peixe palhaço, né? Então, como você já respondeu na alternativa 3, que era a protocooperação, né? Aquela relação, você fez a associação, que a relação entre o peixe palhaço e os tentáculos, né, da anêmona, entre ele e ela, é protocooperação, como eu acabei de falar para você, né? Uma troca. Um ganha proteção e o outro vai ganhar alimento, ok? A 11, pessoal, faz tempo, né? Caiu no Enem. O Enem, pessoal, ele sempre vem cobrando, tá, relações ecológicas, ele sempre vem colocando uma lá, tá? Ele faz um contexto bem legal até, ele faz umas brincadeiras, né? Ele coloca um texto lá enorme, tentando confundir, né? O aluno lá, mas ele sempre vem cobrando, tá? É recorrente no Enem relações ecológicas, sempre vem caindo uma questão. Aí ele quer saber aqui, ó, porque vai existir dois tipos de vagalumes, né? Esses vagalumes, eles são do mesmo gênero, mas são de espécies diferentes, tá? Eles possuem o mesmo gênero e são espécies diferentes. Aí isso vai ser uma relação interespecífica, porque tem um gênero em comum, mas as espécies vai diferenciar. Aí ele vai perguntar aqui, ó, que tem machos e fêmeas, né, que vão emitir sinais luminosos para se atraírem e acasalar, tá? Então aquele brilho lá, né, do vagalume é para eles se atraírem e acasalar, né? Principalmente o macho localizar a fêmea e conseguir, né, procriar com ela. O macho reconhece a fêmea da sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Desculpa. Porém, existe um tipo de vagalume, o Photurus, cuja fêmea engana e atrai o macho, né? Então essa fêmea aqui, ó, ela vai dar o bote, né? Ela vai enganar. A fêmea ela vai dar o bote, vai enganar, né? Horrível isso aqui, peraí. A fêmea ela vai enganar esse macho e ela vai dar o bote nele. Na linguagem, né, popular, tá? E ela vai atrair esse macho, ó, do outro tipo, né, que se chama fotinhos, fingindo ser do mesmo gênero, né, e da mesma espécie também. Quando o macho fotinho se aproxima da fêmea foturis, muito maior que ele, é atacado, ó, e devorado por ela. Então, ó, essa fêmea, o que ela faz? Ela engana. Ela vai enganar esse macho, né? Ela vai atraí-lo para perto dela. Quando ele chegar, ela dá o bote e se alimenta dele, tá? Não, se tivesse aqui, por exemplo, a letra canibalismo, não seria. Mas se o Enem coloca na letra E, canibalismo, pessoal, o que ia ter de gente que ia marcar aí canibalismo, porque ia confundir, né? Porque você pode ver, ó, fotinhos e futuros, né? Então a pessoa ia confundir, ia querer marcar canibalismo, né? Mas o canibalismo ele ocorre quando as espécies são iguais, né? Quando é da mesma espécie, tá? Então aqui é predação, né? Vocês não devem lembrar, né? Porque faz tempo, né? Lá no 7º ano, quando vocês estudaram os invertebrados, lembra-se, né, que as fêmeas elas vão ser maiores que os machos, tá? Porque elas precisam, elas ficam, né, com seus filhotes, elas que vão fazer o processo de gestação, né? Porque tem alguns insetos que são ovovivíparos, né? Por exemplo,
os aracnídeos, né? Eles não são insetos, mas são artrópodes, né? Então tem essa diferença, né? Os aracnídeos, lá o escorpião, alguns escorpiões, algumas aranhas, elas ficam com o ovo retido, depois ela eclode, né? Nasce e os filhotes ficam na costa. Ah, tá? Então ela precisa ser maior, tá? Essa fêmea, nesses insetos, pessoal, insetos, artrópodes, entre outros, ela é maior que o macho, tá? Então a resposta aqui vai ser predatismo, ok? Passar para a próxima questão. Aqui, pessoal, ele quer saber a relação, né, entre o paguro, né, que é um caranguejo, e essa concha, né, o paguro, né, e uma anêmona, né, vai ser a relação de um paguro com uma anêmona. Pessoal, por exemplo, essa apostila que eu mandei para vocês é a mesma que eu mandei no convênio, por exemplo, lá. E alguns alunos no convênio vieram responder, professor, naquele seu slide lá, a, a relação entre o paguro e a anêmona não está como mutualismo, tá? Como protocooperação. Como eu falei na aula passada para vocês, pessoal. Esse mutualismo aqui, ó, ele é não obrigatório, tá? Ele poderia vir como protocooperação aqui também, tá? Mas a questão colocou mutualismo, ela tá correta, porque existem dois tipos de mutualismo. O mutualismo obrigatório e o mutualismo facultativo, não obrigatório. O obrigatório, por exemplo, é a associação de líquens, né, que são algas e fungos. Essa associação de líquens é obrigatória, porque se você separá-los, eles irão morrer, porque um depende do outro para fazer a troca de nutrientes, a troca de água, tá? Já esse mutualismo aqui, ó, entre o paguro e a anêmona, ele não é obrigatório. Por quê? Você pode separá-los, que eles vivem independentemente um do outro. Só que quem força, pessoal, essa relação mutualística que não obrigatória é esse paguro, né? Porque o paguro ele retira essa anêmona que estava lá, né, no substrato, né, do oceano, ela retira, coloca na costa dele e fica andando com ela para um lado e para o outro. Aí o que, que vai acontecer aí? Ele se protege, né, por causa dos tentáculos dela, que são urticantes, né, que queima, e ele vai ganhar proteção e o que, que ela ganha? Quando ele começar a cortar o alimento e ingeri-lo, o que, que vai acontecer? Parte desse alimento começa a se espalhar pela água, né? Começa a dissolver, começa a se espalhar pela água e a anêmona começa a fazer a filtração, começa a fazer essa retirada, tá? Então aqui, né, poderia vir como protocooperação, mas veio com mutualismo, tá, pessoal? Tá correto aqui também. Mas só para ficar a dica, esse é o mutualismo não obrigatório, tá? A 7, olha, a 7 também lá gerou controvérsia, né? Porque tem uma questão que cai meio que parecido também. Por que a relação entre abelhas e plantas é o mutualismo, pessoal? Porque se um deixar de existir, o outro vai morrer, tá? Se um deixar de existir, o outro morre. Por exemplo, vamos supor que tem uma planta que ela só é polinizada por determinado tipo de abelha. Se essas abelhas morrerem, o que, que vai acontecer com essas plantas? A sua variabilidade genética vai diminuir, né? Porque ela não vai cruzar mais com outra. Ela vai ter que fazer a sua autofecundação e o número de espécies vai diminuir, tá? Com o tempo. A mesma coisa acontece se uma planta, né, tiver um desmatamento severo, retirar essa planta, retirar, né, essa quantidade de vegetais, o que, que vai acontecer com as abelhas? Elas irão morrer porque não terão como produzir, né, o seu mel, né, o mel real, né, para a rainha e para as ninfas, né, que são as pequenas operárias que estão nascendo. Tá? Então elas iriam morrer, né? Então a abelha depende da planta e a planta depende da abelha, né? A abelha para pegar o açúcar e a planta para reproduzir, tá? Então é o mutualismo, tá? Vai ser uma troca benéfica entre eles, tá? Se você deixar de existir qualquer um ou outro vão morrer, tá? Aconteceu muito isso na Mata Atlântica, viu, pessoal? Tinha certas abelhas, vespas, que
só retiravam néctar de determinadas orquídeas, de determinadas flores. Aí, por causa da urbanização lá, né, da Mata Atlântica, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, fez com que essas espécies de orquídeas e flores morressem e muitas abelhas vieram a morrer, tá? Muitas espécies de abelhas vieram a sumir. Ó, bora para a oitava já, tá? Que eu expliquei aqui a diferença, né, desses dois tipos de mutualismo, tá? O mutualismo da sétima e o mutualismo da sexta. O mutualismo da sexta questão é o mesmo que protocooperação, é o não obrigatório. Já o mutualismo da sétima é obrigatório, tá? Pessoal, aqui, ó, muita gente marcou, muita gente não, né? 8, 7 alunos por aí, marcaram a letra A, tá? Marcaram a letra A. Só que, pessoal, ele vai querer saber, né? A questão também não deixou tão clara, tá? Mas ela quer saber aqui, ó. Tá? Ela quer saber aqui, ó. Tá? Mas você já ficaria entre a A e a C, tá? Já dava para você eliminar a B e já dava para você eliminar a letra D, pô. Caramba. Por que dava para você eliminar a letra D, ó? Porque, pessoal, aqui, olha, tanto na B como na D, ele fala intraespecífico, ó, espécies iguais, tá? Ó, intraespecífico, intraespecífico. Se você olhar aqui, ó, são espécies totalmente diferentes, né? Tem um leopardo e tem um leão, são espécies diferentes, né? Um é felino e o outro é felino também, né? Felino. E aqui você tem uma zebra, né? Um leão e uma zebra. Então você já sabe que é relação interespecífica, né? De espécies diferentes. Então você já tinha 50% de acertar a questão, né? Então você já sabia aqui, ó, que era espécie diferente. Só que aqui ele mostra, ó, que o leão, quando ele está imaginando a zebra está com cara assustada, você já pensa que ele quer devorá-la, né? Quer se alimentar dela, né? Então você já sabe que é uma relação desarmônica. Por que desarmônica? Porque na relação desarmônica um se beneficia e o outro, pessoal, automaticamente sai no prejuízo, tá? Numa relação desarmônica, aqui, pessoal, um tem que ganhar e o outro tem que perder, tá? Os dois ganharem, não tem como, tá? Quase igual a Dilma falando, os dois ganham, os dois perdem, tá? Mas, se os... Até me confundi, tá? Então, um tem que ganhar e o outro tem que perder, ok? Então, vai ser a letra C, né? Relações ecológicas desarmônicas interespecíficas, né? Relações de espécies diferentes, aonde uma vai se alimentar da outra, né? A 9, pessoal, tranquila, né? Sociedade, porque ele falava sobre formigas e cupins, insetos, né? Aí ele queria falar sobre a organização desses animais, né? Desses invertebrados aí. Aí a resposta mais sensata, mais correta é sociedade, né? Porque eles vão se organizar no modelo de sociedade. Basta você lembrar lá daquele filme Vida de Inseto, né? Eles estão numa sociedade onde cada um desempenha uma função, tá? Nesse local. Isso aqui também é bem tranquila, tá, pessoal? Tá. Ele quer saber o que são predadores, né? Predadores é que matam e comem seres de outras espécies, tá? Bem tranquilo aqui também. Ele só queria a definição de predadores, né? São animais que vão matar um outro ser de outra espécie para obter alimento, né? Para se manter vivo, né? Tem que matar um, tem que tirar uma vida para ele continuar vivo, né? A lei da natureza, né? Esses animais aí. A 11, pessoal, a 11 vai ser também relacionada ao nosso próximo assunto. A 11 e a 13, a última questão, tá? A 11 e a última questão, elas vão ser do nosso próximo assunto, que é dinâmica de populações, tá? Aqui, olha, o que que ocorre? Ele quer saber nesses indivíduos aqui, ó. Na comunidade, os indivíduos interagem entre si, exercendo influências na população envolvidas
de maneira positiva ou negativa, tá? Então, ele pode ser um fator positivo ou negativo, tá? As relações entre essas espécies, tá? Diferente. Aí ele quer saber, ó, nesse contexto, a predação é uma interação ecológica que, né, a população de predadores poderá determinar a população de presas e as populações de presa poderá determinar a população de predadores. Olha, professor, eu não entendi por que a população de presa ou predador vai determinar o número de espécies que tem na outra. É tipo assim, ó. Pensa aqui, ó, o vermelho são as presas. Ó. Eu tenho um gráfico aqui, né? Vou fazer um gráfico mais bonitinho. Vou fazer esse gráfico aqui, tá? Aqui eu tenho um gráfico, tá? Beleza. Aqui tem um número de indivíduos, tá? E aqui vai ser o time, né? Vai ser o tempo, ok? Então aqui, ó, em P eu tenho presas, né? O predador também em P, tá? Eu tenho presas. O número de presas está bem alto, tá? Você tem bastante presas. Se você tem bastante presas, e bem aqui no início, ó, você tem os predadores em azul. Se você tem muita presa, quer dizer que você tem bastante alimento disponível. Se você tem bastante alimento disponível, o que que vai acontecer? Esses predadores vão ter um banquete enorme, né? Vão começar a se alimentar. Tendo alimento, eles conseguem procriar, porque eles vão conseguir amamentar os seus filhotes, tá? Eles vão ter nutrientes da onde tirar. Aí essa população de predadores, ela vai, ó, aumentando. Só que vai chegar um ponto, pessoal, que quando aumenta muito o número de predadores, eles começam a diminuir a população de presa, porque estão se alimentando bastante. Então vai diminuindo o número de presas. Aí o número de presas, ó, começa a decair, né? Começa a cair. Se cai, pessoal, o número de presas, automaticamente tem que diminuir também o número de predadores, porque se diminuiu a quantidade de presas, não vai ter alimento suficiente para tantos predadores. Aí o que vai acontecer? Vai diminuir. Professor, como é que diminui? Alguns morrem, alguns procuram outro lugar, vão emigrar, tá? Mas vai diminuir. Algum fator, né, imigração, morte, faz com que diminua, porque não tem alimento para todos. Aí diminui, ó, o número de predadores. Diminuiu o número de predadores, o que vai ocorrer agora? Não tem tantos predadores para se alimentar da presa. Aí o número de presa vai, ó, aumentar. Aumentou o número de presa, voltou a ter bastante alimento. O que vai acontecer com os predadores? Aumentar de novo. Ó. É por isso que ele colocou aqui, ó, que determina, né, a população. Né? Ele quer dizer que está determinando o tamanho, né, a densidade populacional, tá? Tanto de presa como de predadores, tá? Então, uma relação faz com que haja o aumento e a diminuição, né, do número de indivíduos, tá? A próxima aula, a gente vai falar sobre isso, tá? Os fatores de crescimento e diminuição populacional, tá? É um outro assunto que também cai bastante, tá? Ele é bem cobrado. 1 para 12, né? A 12, pessoal, ele quer saber a relação aqui, né? Entre abelhas e plantas, né? Porque ele está mostrando aqui no desenho, né? Tá? Então, ele vai falar bem aqui, ó. Você tem as abelhas, né? Que estão de greve, fora de serviço. E aqui você tem planta, ó. Que essas plantinhas morreram, né? Então, ele está mostrando essa relação, ó, de dependência, né? Uma da outra, né? Ó. Se eles pararam, ó, eles estão de greve, fora de serviço, quem é que vai polinizar essas plantas? Quem vai fazer com que haja novas, né? Não vai ter. Se as abelhas, que são os polinizadores, fazem com que haja a reprodução cruzada entre elas, né? Entre as plantas, não entre abelha e planta, tá? Mas quando a abelha pousa lá, ela pega o pólen e transfere para outro. Eu lembrei agora do que perguntaram para mim, né? Tem uma música sertaneja aí, Simone e Simara, né? Que pergunta: quando o mel é bom, a abelha sempre volta?
A resposta para quem me perguntou isso, tá? Não vou falar o nome, mas mandou mensagem para mim no WhatsApp. Professor, quando o mel é bom, a abelha sempre volta, mas o contexto dessa música, pessoal, é outro sentido, tá? Mas nesse sentido aqui, a abelha, ela se garante no que faz. Então, volta, viu? A abelha, ela se garante no que faz, então vai voltar, viu? Para você que fez essa pergunta lá no privado do WhatsApp, tá? Ó, por que eu marquei, voltando para a questão, né? Por que eu marquei aqui, ó, sociedade, mutualismo e sociedade protocooperação? Porque foi o que muitos alunos ficaram, tá? Na dúvida, tá? Entre A e a letra E, tá? E muitos alunos ficaram em qual marcar. Se marcaria A ou se marcaria a letra E, tá? A resposta, pessoal, vai ser a letra A, tá? Sociedade e mutualismo. Lembra? O mutualismo aqui, pessoal, é uma relação. O mutualismo aqui, ó, esse mutualismo, ele é obrigatório, tá? Uma relação obrigatória entre as plantas e as abelhas, tá? Se você separar um, se um deixar de funcionar, se um deixar de existir, como eu falei para vocês, um irá morrer, tá? Depois também o outro irá morrer, né? Se a planta morreu, se a planta foi desmatada, ela sumiu daquele local lá, daquela flora, o que, que vai acontecer com essas abelhas? Elas vão morrer futuramente, tá? Porque elas não vão conseguir procriar, né? Porque não vai levar o mel para a rainha gerar novos descendentes, tá? Então, por isso que vai ser a letra A. Professor, você está gravando a aula esse horário? Sim, pessoal, fiquei sem internet, tá horrível aqui, ó. Você, né? Então, tá? Por isso que eu vou mandar ela por forma de link no YouTube, tá? Porque eu não estou conseguindo acessar o Eclass, tá? Eu mal consegui lá digitar a aula e publicá-la, tá, pessoal? Eu estou tendo um problema de conexão, que eu estou mudando o servidor aqui em casa, tá? Mas vai ser tudo bem, beleza? Então, pessoal, vai ser a letra A, tá? Não vai ser a letra E, porque, ó, a protocooperação, se você separar esses indivíduos ficarem separados, eles conseguem sobreviver, tá? Eles não vão depender um do outro, tá? Há uma dependência, assim, que não é obrigatória, tá? Mas é uma troca, né? Uma troca de favor aqui, né? Entre eles, né? É igual relacionamento hoje em dia, né? Muitos relacionamentos hoje em dia é troca de favores, né? Não é nem mais aquele fator de paixão, né? Mais troca de favores, né? Só uma associação para vocês, tá? De protocooperação e relacionamentos com troca de favores, né? Não deveria ser assim, né? Tá? Mas não é protocooperação porque as abelhas e as plantas dependem uma da outra para a sua sobrevivência. Aqui, pessoal, tem esse gráfico aqui, né, dos paramécios aqui. Vai ter um exercício para vocês também mais para frente sobre dinâmica de populações, tá? Esse gráfico aqui cai muito, pessoal, muito, muito, muito mesmo. Vai ter uma apostila para vocês que vocês vão bater cabeça, porque vocês vão ver lá que cai bastante gráfico. Mas esses gráficos, pessoal, é tranquilo. Vocês vão perceber lá que depois as questões elas se repetem, tá? Eu vou fazer muito isso aqui com vocês, tá? Até quando eu voltar em sala de aula, porque no ensino médio eu faço muito, tá? Às vezes eu tiro aula só para ficar resolvendo questões, porque ficar no conteúdo muito tempo é muito chato, tá? Fica monótono, né? Fica arrastado. Então é bom ver como cai, né? Às vezes a gente consegue aprender muito mais exercitando, tá? Fazendo exercício. Por isso que quem tem dificuldade em matemática, física, tem que exercitar, tem que fazer cálculo. Se não fazer, pessoal, tá? Não tem jeito. A disciplina mais difícil que tem é português, viu? Matemática, física, é tranquilo, não muda, né? São cálculos, não vai mudar. Agora, português e matemática, você sabe usar os três extra? Pois é, né? Então, bora voltar para cá. Tá? Então, aqui, pessoal, ele vai mostrar, ó, nesse primeiro gráfico aqui, ó, você tem a figura A, né? E você tem a figura B. Na figura A, as espécies aqui, pessoal, elas estão separadas, ó. Quando elas estão separadas, ambas conseguem crescer, reproduzir
né? Só que depois ela chega no limite do meio. Vocês vão ver isso mais para frente, né? Ela chega no potencial biótico, né? O limite do meio, o limite que o meio pode sustentar a espécie, né? Depois que ela chega no limite que o ambiente pode sustentar, ela vai ficar só oscilando, ó. Diminui um pouco, cresce, diminui, cresce, diminui e aumenta, tá? Então, essas espécies separadas, elas conseguem sobreviver aqui, ó, tá? Elas conseguem se desenvolver. Quando colocaram elas juntas aqui, ó, aqui elas estão juntas, o que ocorreu, ó? Uma se deu bem, vou aqui que é a A, e essa aqui, ó, deixa eu chamar de B, ela não ganhou, ó. Seu número populacional vai diminuir, ó. Então, o que que ocorreu aqui, pessoal? Competição. Quando elas estão juntas, elas competiram por recursos, tá? E uma ganhou da outra, né? Se uma ganhou mais recursos, abrigos que a outra com o tempo vai diminuindo o nível populacional, tá? Então, por isso que a 13 é competição, tá? Isso aqui foi tranquila também, tá? O pessoal conseguiu responder. Teve 3, 4 alunos que erraram, tá? Mas ela foi de boa, tá? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Devido a problema de conexão, eu ia postar já a outra aula, tá? Para dar o tempinho certinho, né? De 50 minutos de início da outra aula, tá? Eu vou deixar para iniciar só na segunda-feira, tá? Lembrando, pessoal, segunda-feira tem Zoom, tá? Vamos participar, viu? Deu pouca gente lá na última aula, deu 13, 14 alunos, tá? Teve uma vez já que deu 25, 20. Então, quem deve participar, né? Vamos lá, tá? Segunda-feira, 8 horas, aula no app Zoom, tá? Irei mandar lá o link. Não tem atividade hoje, só vai ter atividade para vocês semana que vem, tá? Segunda-feira, e vai ser um novo assunto, eu vou deixar a atividade e também mandarei o vídeo, né? Mas depois só, vou mandar lá para quarta-feira, porque tem alguns alunos que não fazem na segunda, né? Eles vão fazendo durante a semana o exercício, né? Por problema de internet, né? N fatores, ok? Tá? Bons estudos, bom dia, né? Para quem assistir agora de manhã, boa tarde, né? Para quem for assistir à tarde, tá? Descansem, tá? Mantenha a mente de vocês fixa, cuidem da saúde mental de vocês. Até a próxima aula, que será pelo Zoom, segunda-feira. Tchau!